será possível ter equipas como a que vocês conseguiram, o City conseguiu, o Barcelona há uns anos conseguiu, com esta tendência de cada vez mais jogos, cada vez mais sequência, ou seja, 3 em 3 dias jogo, e no domingo seguinte a mesma coisa. É possível aprimorar as equipas a esse ponto de que estamos a falar? Ou cada vez achas que será mais difícil? Infelizmente, cada vez acho que poderá ser mais difícil. Sobretudo para quando falamos de um treinador que chega a um contexto novo e tem o seu tempo. Outra coisa é chegarmos a um contexto, por exemplo, e não estar o clube em competições europeias. Vamos pôr 75% do plantel não ser selecionado para as seleções. E isso permite-te construir algo. Quando é o contrário, é muito difícil. É muito difícil porque o processo não tem a consistência necessária, o treino não tem a consistência necessária. Tu fazes menos vezes aquilo que tem a ver contigo. E isso implica estas oscilações. Agora, o momento, aquilo que às vezes acontece e que é muito difícil pôr em palavras e explicar, também pode acontecer por outras razões, e às vezes marcar um golo no último momento e a seguir ganhas o próximo jogo e a seguir as coisas começam a fluir. Às vezes este momento que se consegue criar em função da relação da ideia do treinador com os jogadores faz com que as coisas evoluam no caminho certo, mas eu acho que pelo excesso de jogos e ao mesmo tempo não só nos jogos de clubes, mas pelo excesso de jogos também nas seleções, e quando falamos de clubes deste nível, 95% dos jogadores estão nas seleções. É muito difícil para o treinador conseguir fazer com que a coisa, ou digamos com que o estilo máquina e a ideia se consolidem. Sim, e acima de tudo que consigas dar o melhor espetáculo, porque o melhor espetáculo é quando estão os melhores jogadores em campo. Ponto. Até porque muitas vezes, e cada vez mais será assim, o treinador tem de apresentar um 11 misto, vá lá, porque precisa de determinados jogadores para o jogo seguinte, ou qualquer razão. E aí não se beneficia aquilo que é o espetáculo, não é? Porque quando nós vamos ver um jogo, tu queres ver os melhores jogadores, não é? Aquela história antiga, penso que foi com o Pelé, que ele é expulso e o jogo termina. Sim, porque toda a gente pagou o bilhete. Agora na MLS a mesma coisa com o Messi. Com o Messi, exatamente. Pronto, ou da seja, equipa adversária. Exatamente, eu vi. Quando tu queres ver um espetáculo, tu queres que seja o melhor espetáculo possível, com os melhores intervenientes possível. E eu acho que esse tem que ser o produto do futebol agora. Sem dúvida que este número de jogos influencia isso, a meu ver. Como é que acaba por surgir esta oportunidade de ir trabalhar para o Liverpool? Aprende-se muito com o Pep, não é? Ou seja, eu tinha uma relação com o Pep e é o Pep que me introduz ao Jurgen, e neste caso ao clube. E eles tinham sentido a necessidade de ter alguém com uma preocupação para aquilo que era o que tínhamos falado, que é os jovens do clube, não só aqueles que vêm da formação, mas também aqueles que o clube contratava com uma idade, ou seja, entre os 16 e 17 anos, mas que ao mesmo tempo estavam ali com a possibilidade de treinar na equipa principal, mas jogarem ou ganharem volume competitivo na equipa de sub-23 na altura e agora sub-21, e ao mesmo tempo alguém que pudesse ajudar naquilo que era o processo de treino. E tu sentes logo desde o primeiro dia, não é? A energia, o carisma, a envolvência, e acima de tudo, quero trabalhar aqui. Mais do que isso, tu queres trabalhar ali com aquelas pessoas, naquele clube, e pensas, ok, eles jogam contra o Barcelona daqui a algumas horas e estão aqui a falar comigo e a mostrar que este é o momento mais importante do dia para eles. E eu acho que isso diz logo muito também, não é? Diz logo muito aquilo, porque... Foste o talismã, no fundo, por depois virar uma eliminatória impossível. Olha, não sei. Eu acho que eu fui o que menos contribuiu naquele momento. Mas era na altura foi um jogo especial, não é? Porque havia muitos jogadores que estavam lesionados. É verdade. É o Origi, o Shaqiri que jogam. E eu acho que eles começam... Aliás, o Gini Wijnaldum vem do banco para jogar até a avançado. Entra para avançado, se não estou em erro. Pronto, e acho que é um jogo especial, não é? É um jogo que mostra e explica aquilo que é Anfield e aquilo que é também esta tempestade criada pelo Jurgen, pelo clube, pelos adeptos e por aquele plantel. Há outro jogador que eu acho que é indiscutivelmente um grande talento do futebol inglês, mas que talvez vos tenha dado um desafio gigante. Falo do Alexander-Arnold.
que é um jogador cujos pontos fortes são evidentes para todos, com uma batida na bola fora do normal. Ele é meu titular absoluto na Fantasy. Eu vou só deixar aqui esta nota. E pontuas bem. A Inês e a Fantasy, a Inês Mas e a depois também com debilidades que estão à vista de todos, ou seja, os pontos fortes são evidentes, tal como os pontos fracos também. Foi, se calhar, um dos últimos desafios, ou grandes desafios que tiveram, pergunto, na etapa final em Anfield. Vão jogar a equipa em função de Alexander Arnold. Sim, desafio no sentido de como potenciar todas essas coisas boas que ele tem. Porque eu acho que aquilo que é bom no futebol é que é um jogo coletivo, não é? E aquilo que é o jogo coletivo permite-te esconder um conjunto de coisas que não és tão bom e evidenciar as coisas que tu és melhor. E aquilo que nós tentamos foi, com todas estas qualidades que o Trent tem, e estamos a falar, por exemplo, do ano em que nós somos campeões, ele tem o recorde de assistências também. Aliás, os dois laterais O Robertson também. tinham o recorde. Aliás, historicamente, tinham o não sei maior se- número. acho que são os dois defesas com mais assistências É possível, na história é da Premier possível. League. Mas o jogo do Trent também foi mudando, não é? Ou seja, esta capacidade de passe longo, esta capacidade de passe longo com eficiência no sítio certo, no momento certo, faz diferença. E a forma como ele conseguia gerir uma data de ritmos no jogo e criar este jogador extra, porque para nós era importante naquele momento, no corredor central ou no espaço central, se quisermos chamar assim. Isso foi sim aquilo que foi o desafio. Foi de que forma é que nós podemos utilizar aquilo que o Trent nos dá de melhor e ao mesmo tempo fazer sentido em termos coletivos. E isso aconteceu penso que não na última época, mas já no fim da época anterior. Por aí em abril, mais ou Sim. menos. Em que nós tomamos essa decisão, ou o Jürgen tomou essa decisão, e que demorou algum tempo, não só ao Trent, mas também à própria equipa para se conseguir ajustar, mas nós sentimos que era por ali o caminho e foi a partir dali que começamos a utilizá-lo e a fazer coisas diferentes com ele. Achas que esta era Klopp e se a história vos vai respeitar em relação a, pensando por exemplo daqui a 20 ou 30 anos, se achas que a história vos vai respeitar pelo trabalho alcançado ao longo dos anos? Não sei. Eu acho que aquilo que existiu foi tão especial para as pessoas da cidade e para o clube em si, que eu acho que vai passar de geração em geração. Se for alguém de fora em que vá olhar se calhar para os números, ou só se cingir àquilo que é o número, se calhar olhará de maneira diferente, mas foi algo tão especial e algo tão profundo naquilo que foi a cultura do clube com o Jürgen, que eu acho que é algo que vai continuar para aquilo que é os próximos, para a eternidade, não é? Se quisermos dizer assim, ou para aquilo que é a história de cada um. E vemos muitos casos assim, não é? Como exemplo, vemos a própria Holanda, quando não foi campeão mundial também, não é? Equipas que ficam sem necessariamente ter vencido. Eu acho que o próprio futebol tem esta magia, não é? Que tu consegues ver para além dos títulos. Provoca nas pessoas. Exatamente. Eu acho que em muitos casos é mais marcante aquilo que tu sentes e que te é transmitido quando estás a ver um jogo ou quando vês aquela equipa a jogar, que prevalece sobre a quantidade de títulos que se ganha. Aliás, a própria Bill Shankly e Bob Paisley, não é? O Bill Shankly cria ou constrói esta coisa que é o Liverpool e depois é o Bob Paisley que ganha ainda mais troféus. Corrige-me já se estiver enganado, mas 15-16, Porto, equipa técnica, Dalot na equipa, não? Como assim? Quando apanhas quando estás na equipa técnica na formação do Porto, há ali um período com o Dalot. Eu apanhei o Diogo Dalot, não na equipa principal, nem na equipa B. Não. Quando estavas com o Bino, não era? Exatamente, apanhei-o na altura no sub-17. Apanhei-o antes, ou seja, eu cheguei a encontrar no sub-13 já. Era difícil imaginar para o Vítor, na equipa técnica dos escalões de formação do Porto, que estariam ali dois elementos que iriam brilhar na Premier, né? O Vítor e o Dalot, por exemplo. Eu acho que mais pelo Vítor do que pelo Dalot. Já esperavam uma ascensão dessas do Diogo? Não, o Diogo, naquilo que era o escalão em si, não é? Ou seja, as competências que ele desempenhava, que ele tinha para a idade, já eram sem dúvida algo muito marcante, e daí a história dele também dentro do clube. Acho que são sempre questões, quando se olha para aquilo que é o jogador na formação, que
é difícil tu conseguires expectar aquilo que é um jogador em termos de longo prazo, não é? Médio prazo também. Consegues muitas vezes a curto, médio prazo, mas essa dimensão tão grande que o Diogo conseguiu, acho que é sempre difícil tu conseguires medi-la. Agora, sem dúvida que era um jogador na altura já com características fantásticas, não é? E já com um projeto muito próprio dentro do clube, já com um projeto muito próprio também dentro das seleções, e que conseguiu aquilo que conseguiu, e espero que continue a conseguir naquilo que é a sua carreira. Só perguntar pelo Fábio Carvalho, porque foi um jovem com muito potencial e muito talento. Ainda é. Verdade. Ele tem que subiu 22 anos, não é? Sim, que subiu com o Fulham numa época extraordinária. Sim, ele nesse ano foi um ano fantástico para ele, não é? Com o Marco, em que eu acho que o Fábio sentiu-se ele próprio, ou seja, naquele ano eu acho que sem nenhum problema, se calhar foi dos jogadores que o melhor rendimento teve no Championship, daí ter despertado o nosso interesse também, não é? E a nossa contratação vem muito nisso, não é? De que forma que podemos potenciar ainda um talento. Ele tem 22, se não estou em erro agora. Sim, este acho ano. que sim. Na altura muito mais jovem ainda, ou seja, foi há 3 anos atrás, penso eu, que o contratamos. Ele tinha 19. Sim, porque o Marco o Marco vai fazer 4. 2 épocas e meia. Sim, quase 3. Por isso ele tem algo muito próprio. Eu acho que o Fábio, acima de tudo, tem que estar num sítio em que jogue, num sítio em que sinta a sua importância e que possa expressar aquilo que é a sua identidade, e dessa forma, sem dúvida, consegue trazer coisas muito especiais ao jogo, pela sua criatividade, pela sua forma de no último terço conseguir ser decisivo muitas vezes. Aliás, há bocado estávamos a falar de momentos também marcantes, e eu lembro-me o jogo logo na primeira época dele, em que nós, aliás, é das primeiras jornadas, nós jogamos contra o Newcastle e ele marca aos 98 o gol da vitória, e foi marcante para nós porque foi o início da época também, e foi um bom jogo, e ele marca o gol da vitória, e lembro-me disso, estava-me agora aqui a lembrar. E o Fábio tem essas particularidades. Agora ainda é um talento, eu acho que ainda tem todo o potencial para explodir. Espero que isso aconteça, porque é um miúdo fantástico, com um bom profissionalismo, com um bom trato, por isso desejo-lhe a ele a maior sorte do mundo. Por isso... Pelo teu trabalho também durante estes 5 anos do Liverpool, achas que é preciso uma atenção especial também a estes jogadores que são promessas, que têm muito talento e que depois, por uma questão ou outra, às vezes por lesão, outras vezes também pela própria mentalidade dos jogadores, serem acompanhados mais de perto? Acho que isso é muito importante. Daí, por exemplo, parte da minha função também tinha a ver com isso, não é? Exatamente. Porque depois há muitas influências exteriores. Por várias razões. Uma é expectativas dele próprio, outras são as expectativas das pessoas à volta, às vezes são as expectativas também do próprio clube. E isso nem sempre é fácil de se conseguir lidar, não é? E aquilo que acontece muitas vezes tem a ver com isto, em que existe um momento em que eles têm tanta fome pelo momento e tanta vontade que conseguem explodir em 1-2 jogos, e depois há um momento em que as coisas não correm tão bem, e esta frustração, lidar com estes momentos são momentos delicados e em que é preciso alguma sensibilidade, porque cada jogador, e neste caso cada ser humano, é diferente, não é? E a forma como temos que lidar com eles também é diferente. Claro. E aí depende da sensibilidade de relação que, neste caso, o treinador ou o staff consegue criar com o jogador, e consegue da melhor forma tentar influenciar o jogador nesses momentos, porque são sem dúvida momentos que requerem um olhar especial. Vítor, em relação à tua potencial carreira a solo, o Liverpool teve várias transformações ao longo dos anos. Por exemplo, a partir do médio centro, tanto vimos um Fabinho como depois vimos um Tiago, ou até um McAllister. Qual foi a equipa com que te identificaste mais, se é que podemos colocar assim, ou seja, projetando para o futuro? Coloco mais desta forma. Foram diferentes. Engraçado, é uma boa pergunta, porque
Quando olhamos para este ano em que em que ganhamos a Premier League, não é? Sem dúvida que o associamos ao Sadio, Firmino e Mo Salah, não é? Por tudo, e ao mesmo tempo àquele meio campo que era capaz e que em termos de abrangência de espaço era fantástico, não é? Que era o Fabinho, o Henderson e o Wijnaldum, que nem sempre, por incrível que pareça, nem jogaram juntos assim tantas vezes pela quantidade de jogos. Mas é o trio que ficou na memória. Mas é o trio que fica na memória, não é? Porque quem andava pelo meio também lá, tínhamos um Naby Keita, tínhamos um James Milner, nesse ano ainda tínhamos o Adam Lallana, e espero não me estar a esquecer nenhum, um Curtis Jones a aparecer, um próprio Harvey Elliott também. Aliás, é o ano em que eles aos poucos se vão estabelecendo a equipa principal. Esta equipa é acima de tudo caracterizada por a capacidade de pressão que tinha, por a reação à perda que tinha, por a verticalidade que conseguia ter em muitos momentos, e era bastante completa neste tipo de questões, e quando o jogo se tornava diferente, havia capacidade de na mesma conseguir imprimir este tipo de ritmo e este tipo de fluidez em si. E depois há uma equipa que no ano em que nós tentamos ganhar as 4 competições que estávamos, ou seja, a Premier League, FA Cup, League Cup ou a Carabao Cup na altura e a Champions League, e essa é uma equipa em que terminamos a época com uma frente de ataque com Luís Dias, Sadio Mané e Mo Salah, com Tiago no meio campo, com Fabinho e muitas vezes Naby, muitas vezes Henderson também. Ou seja, esta equipa, eu acho que se nós olharmos para aquilo que é o futebol praticado na altura, nós sentíamos que éramos capazes de competir contra qualquer... Sentimos muitas vezes isso, mas o futebol que praticávamos com bola, sem bola, sentíamos que era sem dúvida, ok, isto é um nível muito difícil de conseguirmos atingir. Tiago ali era um pequeno gênio. Tiago é especial também por... muito marcado pelas lesões. Sim, infelizmente. Sim. Infelizmente. O Tiago é um jogador especial, acho que a qualidade de passe e a variabilidade de passe que ele tem é muito difícil de encontrar alguém como ele, não é? Eu tive o privilégio de o poder ver treinar e de o treinar, porque acho que nem a bola nem o jogo têm segredos para ele, e isso é difícil de encontrar num jogador, e ao mesmo tempo ser alguém que consiga pôr o jogo coletivo e consiga agregar os jogadores à volta dele. E o Tiago tem isso como especial e tem isso como especial. O jogador mais difícil de substituir foi Firmino. Não estou a dizer que é o melhor necessariamente, mas na vossa dinâmica e pela forma como complementava também o vosso ataque. Porque, ou seja, nesse Liverpool ele era sem dúvida o coração da equipa, não é? Era aquele jogador que conseguia mudar o ritmo, conseguia dar criatividade, conseguia ligar os dois jogadores da frente, neste caso o Sadio e o Mo, conseguia ao mesmo tempo temporizar, mas ao mesmo tempo acelerar, defendia muito bem, e ele quase que, não diria inventou, mas anda por ali naquele tipo de posição, não é? Ou seja, um falso 9, mas ao mesmo tempo um 10, nesta estrutura e da forma como ele o fazia. Por isso, quando chegou ao momento de decisão de ele também sair do clube, é sem dúvida difícil, não é? Porque não é fácil encontrar Firminos todos os dias, e então tínhamos que ponderar de que forma é que, em função daquilo que é a ideia de jogo, qual é a melhor forma para conseguirmos ter a mesma fluidez em termos coletivo. E aos poucos, daí fomos falando, é daí que nasce a ideia do Trent, ou seja, quem é então o jogador que nos pode criar mais um jogador no corredor central, em vez de ser um 9 e perdermos um jogador da última linha, passar a ser um jogador de trás, que traz circunstâncias diferentes à forma como constróis, mas nos permite ao mesmo tempo ter um jogador e permite-nos ter aqueles jogadores que nós, ou que o Jürgen gostava que conseguissem dar velocidade, aceleração, verticalidade, agressividade no último terço na mesma, nas posições dele, neste caso o Mo, o Luís, o Diogo, o Cody Gakpo também numa fase mais recente, sim. E isso foi fazendo a equipa evoluir para aí, ou seja, nós não substituímos o Firmino com nenhum jogador, mas procuramos
encontrar dinâmicas que nos procurassem dar algumas coisas semelhantes, que nunca são semelhantes, mas que algumas coisas que nos permitissem ter o mesmo tipo de controle e o mesmo tipo de variabilidade a atacar. E queria perguntar, Vítor, como é que foi chegar à final da Champions? O Real Madrid é uma equipa muito especial, porque tu quando jogas contra eles, sobretudo naquela altura, não é? Foi a final. Nós jogamos contra eles, eu penso que desde que eu estou 3 ou 4 vezes, e foi em diferentes momentos. Mas sempre tive esta sensação que é, tu para jogar quando jogas contra o Real Madrid, ficas sempre com a sensação de que precisas de dispor muitos jogadores para atacar o Real Madrid, para conseguir criar oportunidades, mas ao mesmo tempo não podes dispor muitos jogadores porque a qualquer momento sofres. O Vinícius fez um grande jogo em Anfield na época passada. Sim, porque depois tu sofres o outro lado, não é? Sofres com a velocidade de um Vinícius, na altura ainda Benzema, não é? O próprio Rodrigo, e um jogador especial, não é? Como é o Modric e o Kroos. Foi essa a equipa que nós defrontamos, e isto é difícil, não é? Este equilíbrio e este entendimento é muito difícil de tu conseguires vivê-lo e passá-lo também para os jogadores. E nós, quando olhamos para o jogo na final, foi de se calhar nós fomos nos jogos contra o Real Madrid, foi o jogo que mais superior nós fomos, não é? Mas nesse dia também o Courtois fez uma exibição fantástica. O percurso todo do Real Madrid, cheio de exibições brutais do Courtois. Sim. E pronto, e fica marcado por isso, não é? Mas quando, por exemplo, nós falamos do Jürgen, às vezes é algo que não se fala, que é esta capacidade que ele tem de, nestes momentos, conseguir marcar o início de uma nova, digamos, tentativa. E isso é muito importante, e é algo que também me ficou muito marcado, que é de que forma tu consegues voltar a lutar por um título. E isso é importante, porque no fim há uma equipa que a ganha e todas as outras não a ganharam, e de que forma é que tu no ano seguinte estás pronto, ok, então vamos tentar outra vez. Ir aos 90, 95 pontos outra vez. E vamos voltar outra vez. É um desafio. E de que forma tu consegues criar essa envolvência, porque eu acredito que o jogador motiva-se muito mais internamente do que de forma externa, não é? Tu consegues criar este espírito e esta energia com a equipa, acho que é algo marcante nele também. Queria perguntar, porque conversei com o Bernardo Silva e é um jogador muito pés no chão, e ele contou-me uma das melhores histórias que viveu com o Guardiola, daquelas conversas de treinador para jogador, de agora tens que ser lateral esquerdo porque eu não tenho ninguém para ser lateral esquerdo, e Bernardo Silva, tu és o meu lateral esquerdo. E eu gostava de saber se tens alguma dessas histórias com o Klopp ou com algum jogador, porque há coisas tão curiosas que acontecem no futebol e no dia-a-dia. Dessas não necessariamente relacionadas com a tática. Não, temos até uma história até semelhante, que eu penso que é com a história é com o James Milner. Eu já não sei qual era o jogador, mas no dia do jogo um jogador acorda de manhã doente, a vomitar, etc. E nós somos obrigados a tirar esse jogador. Na altura jogámos contra o Crystal Palace em casa, e na altura o Crystal Palace tinha o Zaha a extremo esquerdo, que não era propriamente o jogador mais lento da Premier League. E a única solução que tínhamos era o James Milner, que também, por mais que ele tente, não é o jogador mais rápido. Mas tem todas as outras coisas necessárias, para além de mentalidade, experiência e entendimento de jogo. Pronto, e na altura estamos a decidir, ok, quem joga, quem não joga, quem não joga, e na altura decide-se pelo James Milner. E é aquelas conversas que só o Jürgen consegue ter, porque consegue convencer de algo impossível em 1 minuto. E ele falou com ele, não é? Nós estávamos ali ao lado, não é? E víamos não a cara de surpresa do Miller, mas a cara de querer também mostrar confiança, não é? Em que até que começa a pensar, ok, é contra o Zaha, portanto é mesmo rápido. E ele na altura fez um jogo fantástico, e ele tinha isso que o caracterizava muito, não é? Ou seja,
o Jürgen costumava dizer que a única posição que não o pôs a jogar foi a guarda-redes, porque ele connosco jogou mesmo em todas as posições. Eu li uma entrevista, julgo que há 2 anos, do Jürgen Klopp, em que diz algo como, não sei se estou a citar exatamente, mas a ideia é esta, dizia que nunca a equipa estaria desligada com o James Milner em campo, porque era um jogador que transmitia essa mentalidade para os restantes. Não, sem dúvida. Aquilo que era os teus standards em treino, ele conseguia marcar a linha do que é o high standard ou o que não é. E isso era fantástico, porque tu vias um jogador com 36 anos, ele também não vai levar a mal, de certeza, mas o Jürgen costumava dizer que era o único jogador que conheceu que com a experiência, em vez de ficar melhor tecnicamente, ficava melhor fisicamente. Isso é boa. Portanto, e ele tinha essa idade e continuava a ser o primeiro quando fazia-se aqueles testes físicos de início da época, continuava a ser o jogador com mais preocupação. O Mo discutia ali com ele, com o corpo, mas não de uma forma estética, mas claro, de uma forma de atleta. Sim, de física, atleta. de contribuir, né, para o jogo. E era fantástico, não é? Ele a treinar era sem dúvida fantástico. Na altura até que se criou uma regra que nós dizíamos que era no meinho, porque quando ele entrava, ou seja, ele estava fora, entrava no meinho, pedia a bola e ia defender. Eu acho que às vezes era 1-2 passos e ele saía. Então nós criámos a regra de quando conseguiam recuperar a bola nos primeiros 6 passos, trocava a dupla. E então chamámos-lhe a regra do James Milner. Então quando dizíamos que é meinho, mas a regra é de James Milner hoje. Fantástico. Muito bom. Fantástico. Eu apostava em todas as fichas que isto nunca aconteceria. E por cima no James Milner. É fantástico. Não, ele era... Fantástico. Ele era... ainda está a jogar no Brighton e acho que o número de jogos que ele tem na Premier League, acho que é... Começou a correr aos 16 na Premier League. Acho que é algo que tem que estar no melhor livro de história da Premier League, e ele merece um capítulo muito grande, não só por o jogador que é, mas também pelo caráter e pela personalidade que é. E ele foi sem dúvida neste Liverpool dos jogadores que mais influenciou e que tornou possível aquilo que conseguimos, pela sua forma de estar, de competir, de treinar e de se relacionar com os outros. Fantástico. E é com esta, meus senhores, aí desse lado que nós terminamos, surpreendente ou não para alguns, mas a regra de James Milner, fantástico.